versão diz assim, vai estar diferente do que vocês vão ler aí. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Amém? Só até aqui por enquanto. Querido, nós vacilamos muito na vida. E nós oscilamos demais em muitas coisas. Você consegue reconhecer isso se você parar para observar o seu modo de vida. Você vai ver o quanto você oscila. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você está no céu, no minuto seguinte parece que você está no inferno. É assim ou não é? É assim ou não é, gente? E a Bíblia chama isso de inconstância. Essa oscilação, uma hora lá e outra hora cá, ela é muito prejudicial a nós. Porque a inconstância é algo que desagrada a Deus. E não nos favorece em nada. Então nós precisamos tratar com essa inconstância na nossa vida. O tal chamado voo de pica-pau. Sabe, querido, eu entendo que nós precisamos manter um padrão na caminhada. E eu entendo que a vida ela é feita de altos e baixos, de montes e vales. É ou não é? É ou não é, gente? Só que o Senhor disse que os montes ele abaixaria e os vales ele aplanaria. Para quê? Para que nós tivéssemos um caminho reto para andar. Eu entendo que na vida, querido, você vai ter momentos de montes e vales, de altos e baixos. Mas viver constantemente em montes e vales é um problema, porque isso demonstra inconstância na nossa vida. Viver constantemente em altos e baixos demonstra que nós não estamos andando numa linha reta. Então você tem que entender, querido, que o seu caminhar precisa ter uma regularidade. Oh, glória! Porque quando nós somos inconstantes, preste atenção nisso, os altos e baixos acontecem com muita frequência. Uma hora você está bem de humor, um dia você está bem de humor, no outro dia você está mal. Um dia você está agarrado na fé, outro dia você está mais do que um incrédulo. Um dia você está disposto a agarrar um leão pela juba e dar-lhe na cara, no outro dia você está fugindo de um pincher. Tem hora que aquele bicho parece que é mais poderoso que um leão, né? Então nós precisamos, querido, deixar essa duplicidade de lado. Essa mente dividida, como o texto aqui em Tiago diz. Porque inconstância nada mais é do que uma mente dividida. Que uma hora te faz pensar que tudo está bem, noutra hora te faz pensar que tudo está mal. Numa hora parece que você vai romper com as muralhas e com o exército diante de você, e outra hora parece que você vai fugir de uma senhora com bengala. Deus quer fazer você alguém firme e constante na sua caminhada. Aí você vai perguntar assim para mim, pastor, por que essa inconstância acontece na minha vida? Tiago diz aqui no verso 8 que é por causa de uma mente dividida. Querido, uma mente dividida, ela produz instabilidade na maneira como nós vivemos. Uma das canções que nós cantamos aqui agora. Sabe, e essa instabilidade, ela não pode existir nas nossas vidas, mas existe. Porque, querido, ventos sempre vão soprar contra você. Quer ouvir um negócio doido? O vento
sempre sopra sobre o mar. Nunca para de soprar. Você está constantemente no mar. E ventos sempre soprarão contra você. Agora, você não pode se desesperar com os ventos. Você não pode ser inconstante porque algo está soprando contra você. Você tem que aprender, querido, a se firmar. Amém? Sabe quando nós vivemos com dúvidas constantes, por exemplo? Já viu pessoa que tem constantemente ela tem dúvidas? Ela tem uma mente dividida. Se você é assolado constantemente por dúvidas, o nome disso é mente dividida. Querido, dúvidas é algo comum na vida das pessoas. Você vai passar por momentos de dúvidas, mas viver debaixo dela é muito problemático, porque isso está apontando uma mente que não está firmada naquilo que Deus diz. E por que uma mente dividida é um problema? Por que vivemos debaixo de dúvidas é um problema? Porque, querido, quando Deus fala com você, Ele te resolve. Quando Deus fala com você, Ele te firma. Quando Deus fala com você, Ele te esclarece. Quando Deus fala com você, Ele tira aquela nuvem escura da sua mente. Quando Deus fala com você, Ele simplifica as coisas. Quando Deus fala com você, Ele te responde. Quando Deus fala com você, Ele tira as interrogações. Quando Deus fala com você, querido, Ele resolve as suas questões. E essa mentalidade dúbia, dupla, que nos faz, sabe, ora pisar pela direita, ora pisar pela esquerda. Essa mentalidade dúbia, querido, precisa morrer nas nossas vidas. Você precisa urgentemente se estabilizar em Deus. Diga assim, me estabilizar. Mais forte, diga, me estabilizar. De que forma que você vai fazer isso? Se firmando naquilo que Deus te diz. Não tem outra forma de você se estabilizar em Deus, se não seja se firmando naquilo que Ele te diz. Naquilo que está escrito. Agora eu quero te mostrar uma coisa, porque Deus quer tratar essa inconstância na nossa vida. Para que o seu louvor, a sua adoração, o seu culto, a sua vida e o que quer que você faça para Deus, não dependa mais de circunstâncias. Deus precisa tratar essa inconstância em nós. Porque senão, irmão, as coisas na sua vida vão depender de circunstâncias. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Hebreus, que eu quero te mostrar um negócio aqui que Deus vai tratar conosco. Em Hebreus, no capítulo 6. A partir do verso 13 até o verso 20. Eu quero que você preste atenção, querido, na riqueza desse texto e a quantidade de afirmativas e garantias que nós temos da parte de Deus. O texto que nós vamos ler aqui, ele é tão rico e ele traz tantas garantias e afirmativas de Deus para nós, que esse texto, se nós entendermos, ele é mais do que o suficiente para nos firmar e nos tirar de uma inconstância. Hebreus 6, verso 13. A minha versão vai estar diferente da sua, mas é como está escrito aí mesmo. Preste atenção naqueles momentos em que eu der ênfase em algumas palavras aqui. Considerem, o versículo começa dizendo, considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Olha o quanto isso é poderoso. Deus jurou por si mesmo. Disse ele, agora preste atenção, certamente, diga certamente. Diga mais forte, certamente. Certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido.
Quando uma pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. Lembra quando você jurava? Eu juro pela minha mãe. Lembra? Quem já jurou pela mãe? Eu juro pela minha mãe morta atrás da porta. Quem já fez juramento ridículo? Eu já fiz. Porque você via na pessoa da sua mãe alguém maior do que você, alguém importante. Você, em nome da sua mãe, fazia um juramento. Porque a pessoa, por que você não falou jurar em nome de Deus? Porque jurar em nome de Deus, né? Jura o tempo todo, né? Eu juro. Agora não é mais eu juro, né? É diante de Deus, né? Diante de Deus, diante de Deus. Hã? É. Onde que eu parei aqui? Que verso que eu parei? 16? É. Deixa eu ler de novo 16. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Agora veja. Deus também diga, comprometeu. Diga mais forte, comprometeu. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa, vocês, tivessem plena convicção de que Ele jamais, diga jamais, mudaria de ideia. Olha, vá prestando atenção nessas ênfases. Tudo isso aqui, querido, tem o poder e a capacidade de arrancar a inconstância da sua vida. Porque isso aqui são garantias e afirmações da parte do próprio Deus para você. 18. A promessa e o juramento não podem, diga, não podem ser mudados. Pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ei, amado, essa sua mente dividida precisa de uma âncora para firmá-la. Ela nos conduz, olha o que essa esperança faz conosco. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Só até aqui. Agora preste atenção, querido, porque eu vou descrever as garantias do Senhor nesse texto para você. A quantidade de garantias que o Senhor nos dá. Deus, Ele faz questão de ser enfático conosco nesse texto. Deus não só faz uma promessa, como Ele sela a promessa, carimba a promessa, ratifica a promessa, garante a promessa. Amém? Repare o verso 13. O verso 13 nos chama para algo, para considerarmos. Considerarmos o quê? A promessa de Deus feita a Abraão. Quer deixar de ser inconstante? A primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer é a considerar a palavra que sai da boca de Deus. Você não vai conseguir se ver livre de inconstância na sua vida enquanto você não aprender a considerar o que Deus está te falando. É a primeira coisa, considera. Lembra que eu disse esses dias atrás a respeito de Abraão? Hebreus também diz que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, o seu filho, dentre os mortos. Lembra o significado dessa palavra considerou? Logizomai, que significa juntar peça por peça, é exatamente o que você precisa aprender a fazer. A considerar o que sai da boca de Deus, porque isso tem o poder de firmar você, e quando você está firmado do que Deus te fala, não importa o que os outros te falem, você não vai ser mais inconstante em andar no que os outros estão te falando. Só o que Deus fala é suficiente para você. Aí aqui no verso 14, olha a afirmativa de Deus: certamente o abençoarei e o multiplicarei.
Eu te pergunto, esse certamente Deus é algo forte para você? Importante para você? Considerável para você? Porque se Deus diz que certamente, é certamente. Não é como o nosso certamente, que a gente diz que vai fazer e não faz. O certamente de Deus, de fato, é certo. Deus está dizendo aqui a Abraão, eu vou interpretar o que Deus disse aqui a Abraão, como se Deus estivesse dizendo assim para ele: Abraão, com toda certeza você estará seguro no que eu estou te dizendo. Quando Deus diz para ele, certamente. Certamente, Abraão, te abençoarei e te multiplicarei. Em outras palavras, Abraão, pode confiar, cara, que você está seguro na minha palavra. O que eu te disse vai acontecer, Abraão. A minha palavra é a sua segurança, Abraão. Abraão, não há possibilidade de eu falhar com você. A minha promessa na sua vida é irrevogável. Era isso que Deus estava dizendo a Abraão. E isso, querido, tem o poder de firmar seus pés. Sabe o que aconteceu com Abraão quando ele tirou um pouquinho a mente dele do que Deus disse? Ele gerou Ismael. Por um momento de vacilo de Abraão, ele gera Ismael. Aquele pequeno momento que ele foi inconstante, ele gerou Ismael. Mas a inconstância dele não roubou a promessa de Deus. A inconstância dele não lançou a palavra que Deus diz para ele: certamente te multiplicarei e te abençoarei. A mesma coisa para você, querido. Você está cheio de inconstância, mas isso não rouba a palavra que Deus diz ao seu respeito: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Agora, veja que loucura. Olha o que Deus fez além de prometer algo para Abraão. Se não bastasse Deus fazer uma promessa, Deus jurou por si mesmo. Quantos juramentos já fizeram a você, ou você mesmo fez e você não cumpriu, ou não cumpriram para você? Muitos. E nós temos um problema, porque nós julgamos que Deus é semelhante a nós. Quebrador de promessas. Olha para mim, olha para mim. Deus não é quebrador de promessas. Você pode falar que vai fazer um monte de coisa e não faz, mas se Ele disser, meu irmão, Ele vai fazer, porque Ele não é como nós. Agora, querido, Deus penhorou o seu nome nas suas promessas para Abraão. Só bastava Deus ter dito a Abraão o seguinte: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. Deus não precisava ter falado mais nada para Abraão. Precisava? Precisava? Por que não? Porque a palavra dele acontece, a palavra dele se cumpre, mas para Deus não foi o suficiente. Não porque para ele a palavra dele não ia cumprir, não ia acontecer. Mas Deus quis dar tanta garantia para Abraão e para nós, de que o que ele diz é, que ele penhorou, além da sua promessa, além da sua palavra, o seu nome, a sua pessoa. E por que Deus fez isso? Para estabilizar Abraão nos seus caminhos. Para estabilizar você na sua jornada, na sua caminhada, sabe? Para te dar uma âncora segura para a sua alma, para que você não queira abandonar o Senhor no próximo obstáculo, para que você não queira, sabe, querido, sei lá, fazer qualquer outra coisa, em relação ao seu propósito, por causa de algum problema. Verso 17, diz que Deus se comprometeu por meio de um juramento. Olha outra expressão aqui: Deus se comprometeu. Não é o seu compromisso que você faz. Deus se comprometeu. Deus se colocou como garantia de um cumprimento de suas promessas. Ele se tornou fiador. Quem já foi fiador aqui? Já foi fiador de alguém? Levanta a mão para eu ver quem já foi fiador aqui.
Você já se deu mal por ter sido fiador? Meu irmão, cuidado, hein? Se você quer se livrar de dor de cabeça, não seja fiador dos outros, não. Porque, ó, a Bíblia fala que isso é sabedoria. Se for fiador dos outros, você vai ficar na mão dos outros. E ai de você, se aquele para quem você serviu de fiador não cumprir. Vai sobrar no seu lombo. Mas aqui, querido, Deus foi fiador da sua promessa. Agora veja que loucura isso. Deus fez a promessa. Espera aí, se ele precisou ser fiador, então, entre aspas, ele estava dizendo que havia uma possibilidade daquela palavra não acontecer? Não. Em relação a ele, não. Então por que ele foi fiador? Porque, querido, quando você é fiador e o outro não cumpre a parte, você é responsabilizado. Aí Deus vem, faz a promessa para Abraão, libera a palavra, já era mais do que o suficiente. Aí ele diz: Abraão, se não está suficiente para você, vou penhorar mais uma coisa, o meu nome. Eu vou ser o fiador de que a minha palavra vai acontecer na sua vida. E ainda, entre aspas, e ainda, Abraão, que a minha palavra não aconteça, por causa do meu nome, vai acontecer. Mas nós sabemos que a palavra de Deus sempre se cumpre. Amém? Querido, Deus exaltou duas coisas acima de tudo. A Bíblia diz que foi o seu nome e a sua palavra. Amém? Agora, quando Deus jura por si mesmo, Ele está fazendo algo que nós não conseguimos calcular, irmão. Você não consegue calcular isso aqui que Deus está dizendo. Porque você acha que... Quem já recebeu promessas de Deus aqui? Eu te garanto, muitas delas aí na sua vida já caiu no esquecimento. Caiu ou não caiu, irmão? Porque você está julgando Deus como você se julga. Você acha que o compromisso que Deus tem com você é igual ao seu compromisso que você tem com Ele. E não é. Aí você acha, querido, que não vai acontecer mais. Mas vai acontecer. Eu vou repetir, vai acontecer. Você só não está conseguindo calcular da maneira correta. Não é porque você se esqueceu das promessas, porque os ventos contrários te tornaram oscilantes, vacilantes, que a palavra que Deus escreveu caiu por terra. Pastor, por que Deus fez isso então? Se só a palavra dele bastasse, por que ele teve que jurar por si mesmo? Para nos mostrar que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Se só a palavra bastava, por que ele então jurou por si mesmo? Para te mostrar que ele é fiel em cumprir as promessas na sua vida. Ele fez isso por nossa causa, irmão. Foi para nos dar, sabe, segurança na nossa jornada. Querido, eu sempre disse isso. Uma das coisas que te mantém caminhando são as promessas de Deus. Querido, se Deus não nos fizesse promessa, nós teríamos que ainda assim continuar andando pela fé. Mas Deus nos faz promessas, para muitas vezes nós nos apegarmos a ela. Porque por trás da promessa existe quem prometeu. E muitas vezes, querido, as promessas que você recebe de Deus te mantêm caminhando, te mantêm seguro. É ou não é, irmão? Muitas vezes as pessoas pensam em desistir, não desistem por quê? Porque elas lembram que tem uma promessa. Aí quando elas lembram que tem uma promessa, elas lembram quem foi que fez a promessa. Aí elas lembram, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus quer te manter seguro com aquilo que sai da boca dEle.
te mostrar, querido, que o que sai da boca dele tem segurança para você. Você pode acreditar, você pode confiar e você pode andar nisso. Amém, irmão? Então, aqui nesses versículos que nós lemos de Hebreus, Deus nos deu uma dupla afirmação de garantia. Dupla. Não foi uma, foi duas. Uma só já era necessária, mas Deus foi além, porque Ele é assim. Ele sempre vai além. Amém? Lembra quando Jesus dizia assim, em verdade vos digo? O que Jesus estava querendo fazer ali? Jesus ele estava fazendo uma dupla afirmação. Jesus estava ali demonstrando que seria exatamente daquela forma. E aqui em Hebreus, Deus nos faz uma dupla afirmação, para arrancar essa inconstância do seu coração e da sua mente e dizer para você, querido, é do jeito que eu estou te dizendo. Agora no verso 18, vamos caminhar aqui para o final. No verso 18 diz assim, a promessa e o juramento, preste atenção nisso, não podem ser mudados. Olha o poder dessa expressão. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível. Isso aqui é imperativo, irmão, imperativo. Não tem nada que consegue remover essa verdade de Deus. É impossível que Deus minta. O que Deus está dizendo é o seguinte, o que eu falei, querido, não pode ser mudado. Não existe nada no céu, nada na terra, nem abaixo dela, que possa mudar o que eu disse. Agora, querido, se você não consegue, mediante todas essas coisas, firmar seus pés no caminho do Senhor, você está com sérios problemas. Se mediante essas garantias e certezas e afirmativas de Deus, você, quer abandonar tudo, você está com sérios problemas. De uma mente dividida. E você precisa tratar isso na sua vida. Amém? Você consegue perceber Deus dando ênfase para você de um lugar de segurança total? Porque o texto de Hebreus 6, aqui os versículos que nós lemos, para mim é Deus nos dando ênfase de um lugar onde nós temos segurança plena, segurança total, um lugar onde nós podemos nos firmar. Um lugar onde você não apenas se apoia, mas um lugar onde você também se firma. Você não tem só que se apoiar nas promessas, você tem que se firmar na palavra de Deus. Um lugar onde você não crê com reservas. Se nós voltarmos para o texto de Tiago, no qual nós lemos, capítulo 1, acho que verso 6, fala sobre crer com reservas. Nós não podemos ficar crendo com reserva, irmão. Um lugar onde você se firma numa única verdade, o que Deus te diz. Só. Essa é a garantia de Deus para nós. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Essas coisas aqui que eu disse, tem poder para estabilizar a sua vida? Sim. Totalmente. Totalmente. Agora, por que somos tão inconstantes? Se essas coisas têm poder para firmar os nossos pés, por que somos tão inconstantes? Por que vacilamos tanto? Você consegue perceber, amada, a necessidade de se refugiar nele? Se refugiar nele. Aqui no verso 18 de Hebreus, continua dizendo assim, preste atenção. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente, não é de qualquer jeito, irmão, é firmemente, seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Você não está de qualquer jeito diante dele. Então você precisa, querido, se refugiar, amém? Porque tem segurança para você. Lá no Antigo Testamento, em Levíticos,
não me recordo qual capítulo, se era no capítulo 6, lá fala das cidades de refúgio. Quando alguém cometia um crime de assassinato involuntário, matava alguém por acidente, essa pessoa deveria fugir para essa cidade de refúgio, para que ela não pagasse pela morte da outra pessoa com a sua própria vida. Deus separou 6 cidades, para que aquele que assassinasse outro por acidente pudesse ir para alguma dessas 6 cidades. E quando ele chegasse lá, o assassino estaria seguro. Ninguém poderia colocar a mão naquele assassino. Ninguém poderia fazer nada contra ele. Até que ele fosse julgado. Você precisa entrar nessa cidade de refúgio, querido. Porque lá está a sua segurança. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você está nessa cidade, o julgamento já foi feito. E o julgamento, eu quero te dizer, foi a seu favor. Eu vou repetir, foi a seu favor. Quando nós não nos refugiamos nele, sabe o que acontece conosco? Nós somos tomados por instabilidade, inconstância e falta de firmeza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você fizer do Senhor o seu refúgio, direi do Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte. Se você fizer dele o seu refúgio, você terá segurança e a inconstância vai saindo da sua vida. Amém? Nós precisamos, querido, manter vivo a esperança de Deus no nosso coração. Precisamos manter vivo a esperança de Deus nas promessas que Ele nos faz. Você não pode, com o tempo, deixar de descrer no que Deus está falando para você. Amém? Porque a esperança nessas promessas tem um poder estabilizador para a nossa alma. Por dentro você está agitado, sabe? Por dentro você está... Quem já soltou pipa? Não empinou pipa, não, soltou pipa. Você solta a pipa e o vento vem e vai levando e você vai dando linha, vai soltando ali o carretel e vai indo. Aí às vezes, quando acaba toda a sua linha, você olha assim, o pipa desse tamanhozinho. O que é? Você olha a pipa lá longe, mais longe, você vê assim, você custa ver. Antigamente a gente comprava aqueles carretel de 500. Não, mas você soltava a pipa assim, você só via, você custava enxergar. E muitos estão assim na sua alma. O vento vem e te leva para tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que você custa enxergar as promessas de Deus. Mas semelhante àquela pipa que está longe, quando você começa a enrolar o carretel e ela começa a vir para perto, você começa a visualizar a pipa de novo. Deixa Deus começar a enrolar o seu interior de novo, irmão. Essa sua alma. Amém? Para que você volte a enxergar as promessas dele na sua vida. Vamos terminar, querido. No verso 19, eu vou terminar com esse verso. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Essa esperança. Querido, a esperança tem um poder de te conduzir que você nem imagina. A esperança tem um poder de mover você de uma forma que você nem imagina. Você não pode perder as esperanças. Porque se você perde a esperança,
você perde a perspectiva de mudança na sua vida. Você perde a perspectiva de alcançar as promessas de Deus. Sabe, e ela tem o poder de atracar a sua alma naquilo que Deus diz. Ela é âncora para a sua alma. Sabe, a esperança vai conduzir você, não é debaixo de incerteza. A esperança vai conduzir você, não é debaixo de insegurança. A esperança vai conduzir você, sabe, de uma maneira tão graciosa. Mesmo em meio às dores, mas de uma maneira tão graciosa. A esperança não vai te deixar vacilante, irmão. Então deixa eu te dar o remédio. O tratamento para o nosso caminhar irregular, o tratamento para o nosso caminhar inconstante, é deixarmos de ser duplos na mente. Esse é o tratamento. Deixarmos de ter uma mente dupla. Pensarmos de duas formas. Uma hora nós estamos com o que Deus diz, outra hora nós estamos com o que pensamos. Isso é duplicidade, irmão. Isso tem que ir embora. Isso desagrada a Deus. Uma hora eu me apego às promessas, outra hora eu me apego às mentiras que o diabo conta. Isso é inconstância, é mente dupla. Ou você fica com o que Deus está dizendo, ou você fica com seus pensamentos. Escolhe um dos dois. Deixa eu te dizer uma coisa. Crer com reservas é pior do que ser incrédulo. Crer com reservas é pior do que ser incrédulo. Sabe por quê? Porque o incrédulo não acredita mesmo. Mas quem crê com reservas, dificilmente se firma no que Deus diz e vive inconstante. Você não pode ficar uma hora eu creio, outra hora eu descreio, uma hora eu creio, outra hora eu descreio. Não, ou crê ou não crê. Amém? Amém, querido? Ah, pastor, então como é que eu vou tratar isso? Me refugiando em Deus. É assim que você vai tratar isso na sua vida, amém? Se refugiando nele, não há outro lugar que você encontrará segurança. Glória a Deus. Você entendeu? Você recebe? Então fica de pé no seu lugar, nós vamos ceiar.